a palavra-chave é acolhimento. Como eu falei aqui da culpabilização, a gente não pode ir para uma culpabilização. A nosso mantra, e é o mantra que a gente tem na Hub, é sempre acolhimento. E o acolhimento não pode ser só da criança. O acolhimento tem que ser também do adulto. Porque não existe a culpa de um, não existe a culpa da família, a culpa do professor. Gente, vamos lá. Um professor que está também com 20 crianças dentro de uma sala de aula de ensino fundamental, é óbvio que ele vai se desregular em algum momento, é óbvio que ele vai. Agora, isso não precisa virar uma rotina ou não, isso não precisa virar aquela culpabilização. Isso precisa virar a colaboração entre os outros adultos. Eu estou percebendo que ali está acontecendo, então eu vou e apoio. E aí, dentro da Hub, como é que a gente constrói? A gente constrói um ambiente colaborativo entre todos, não só entre as crianças, mas entre os adultos também. Por quê? Porque para a gente estimular essa segurança das crianças, a gente precisa estimular a segurança dos adultos, em que eles estão num ambiente que é permitido eles errarem, e assim como a gente coloca com as crianças, eles aprenderem com seus erros. Então, é óbvio que uma professora, que aí vamos dar o exemplo da psicomotricidade, né? Uma professora que tá vendo a criança ali subir da casinha e analisando se ela vai descer do escorrega, uma criança de 3 anos sozinha, ela tá ali, porque imagina, ela já começa a pensar na cabeça dela, nossa, mas se ela descer do escorrega sozinha, eu não der a mão e ela arranhar uma coisa, a mãe vai ficar chateada comigo. Não, quando você tem que construir, mas é o processo dela. E aí, o que que você tem que construir? Com a mãe. Às vezes ele vai chegar arranhado mesmo. Às vezes porque vai. O que é que a gente não vai permitir? Que essa segurança da criança seja extrapolada para noções extremistas, dela se machucar seriamente, dela, mas ela precisa correr, ela precisa. Outro dia, né, uma criança lá da escola, a gente tem uma rampa e ela é de criança de 3 anos, ela desceu correndo a rampa e a gente sabia que o primeiro impulso é falar, não corre, não corre. Ela, porque a gente já sabia onde ia dar, e deu, dela cair, né? Dela cair. E aí, deu um roxinho, a gente avisou a mãe, que é uma mãe super tranquila. Aí eu reparo essa criança hoje descendo a rampa. Ela vira e fala, a Bia caiu já, né? Bia caiu já nessa rampa. E ela vai tateando a rampa A gente até só aprende com tombo, né? ela vai. Agora, se é uma criança que toda vez na hora de descer a rampa a gente tá dando a mão porque fica falando, você vai cair, se você correr, se você vai cair, é uma criança que nunca vai viver de fato. É óbvio que é uma rampa que, né, gente? Eu A tô falando insegurança de. ia ser latente, né? Eu tô falando de uma. E aí é uma criança que a gente volta pra ansiedade, porque a todo momento ela tá tendo que pensar. Tem um adulto verbalizando pra ela com 2 anos de idade. Você vai cair, você vai. É uma criança que já começa a viver numa atenção Neurose. de uma neurose de eu tenho que planejar o que, que vai acontecer. Então, ela precisou experimentar a caída da rampa. Óbvio que essa caída da rampa, gente, eu tô falando de uma rampa aqui, que é uma rampa que muito simples, de 2 degraus, né? Mas ela viveu essa caída, ela viveu para poder entender como ela se relacionava com aquele ambiente que é dela, que ela tá ali todos os dias. E hoje ela anda na rampa, né? E Ela você não. acha que essa criança que caiu, ela também tá mais propensa a aprender a levantar? A cair novamente, levantar e se virar? Com certeza, porque quando ela cai, o que que acontece? Não é um professor que vai estar lá e vai falar para ela: viu, Bia, você caiu, viu? Não é essa rampa, não é muito perigoso. Caiu. O professor, o que que faz da escola Hub? Caiu, né? Machucou. Vem cá, eu tô aqui para te dar um abraço. Vamos então ver que. Vamos olhar onde você caiu? O que que aconteceu para você cair? E aí não precisa. É isso a grande Você está diferença. falando, eu estou vendo, as pessoas não estão sabendo mais lidar com frustrações, estão sempre sob, né, o foco do medo e falta a resiliência. E quando você vem falando, eu vou montando uma personinha pequenininha, mas você vê que é tudo linkado, né? O seu desenvolvimento motor, o seu Aham. senso crítico, você aprender a ter limite, porque isso você deve ter enfrentado quando você lançou o limiar tênue da escola ser permissiva, lá pode tudo, se não quiser ler, não vai ler, se não quiser aprender, não vai aprender. É verdade isso? Não, não é verdade. É sobre essa permissividade, porque permissividade a gente tem que lembrar que é negligência.
E negligência a gente não pratica com criança. É primeiro que negligência a gente não pratica com criança por valores que a gente, qualquer ser humano, não deveria praticar. E segundo, porque a gente tem leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que não se pode cometer negligência com crianças e adolescentes. E a permissividade é negligência. A gente precisa ter muito claramente isso. Permissividade e negligência. E por que que às vezes é mais fácil a gente criar um discurso de, né, de quem está de fora e não está vendo que isso é negligência, isso é permissividade? Porque o que a gente faz dentro da Escola Hub dá muito trabalho, porque exige presença. Então, uma criança que chega na Escola Hub e fala assim: eu não vou fazer a atividade. A gente não vai dizer para ela de primeira: menino, você tem que fazer essa atividade, você vai agora é a minha. Você vai falar assim: por que que você não quer fazer a atividade? E você vai entender esse processo de por que que ela não quer fazer a atividade. Volto a falar: isso não vai mudar que ela vai fazer a atividade. A gente só vai perguntar para ela tentar entender, porque o primeiro gancho para a aprendizagem é a motivação. Se ela está verbalizando que não vai fazer atividade, tem alguma coisa relacionada à motivação ali. Só que isso vai demandar o quê? Provavelmente uns 10 minutos de conversa do educador falando, tentando entender por que que ela não quer fazer atividade. Ah, eu não quero fazer atividade porque eu quero descer logo pro recreio, eu quero descer. Ah, você não quer? Eu entendo, mas isso é inegociável nesse momento. Então você vai fazer a atividade nesse momento e você vai descer para o recreio. Ah, mas era. Olha, eu entendi, mas você vai fazer. E aí dá trabalho, né? Ficar 10 minutos. Para mim, é o que eu falo para eles. Eu falo para. Seria muito mais fácil chegar. Eu dar um berro, porque responde, eles respondem, Mas criança. eu vou te fazer uma pergunta. Você ficou 10 minutos e a criança está reticente, não vai fazer. Qual que é a atitude da escola? Ela não deixa de fazer atividade. É sempre assim, 100%? Ela não vai deixar de fazer atividade, porque é uma atividade que está estruturada, que a gente sabe que precisa acontecer para o processo de aprendizagem dela. O que, que pode acontecer? Ela às vezes vai se negar a fazer aquela atividade, a gente vai entrar e aí acabou o tempo da aula. E ela vai levar aquela atividade para terminar em casa. Tendo que porque ela precisa daquela construção de o que é a minha rotina do respeito mútuo com o professor. E aí tem uma coisa que é muito importante. Geralmente, as crianças que se negam a fazer alguma atividade, elas fazem isso 2, 3 vezes para testar. Então, você tem ali 10 minutos, 2, 3 vezes nas 2 primeiras 3 semanas de aula. Depois, você não tem.